Olá, vamos aqui a mais uma aula de arte, uma aula de técnica de desenho, continuando as aulas de desenho de anatomia. Nós já fizemos o desenho do corpo baseado na regra das 8 cabeças, agora vamos fazer o desenho da cabeça propriamente dito, não é? E para isso nós vamos estar trabalhando usando o método do Andrew Loomis, o método Loomis, não é como é conhecido. Do que se trata? Andrew Loomis, né, ele era um artista e professor de arte nova-iorquino que teve sua obra com maior relevância ali em meados do século XX, né, e escreveu diversos livros, dentre os quais eu posso citar esses que estão aí, que é o Ilustração Criativa, o Desenhando a Cabeça e Mãos, a Diversão com Lápis, e tem muitos outros, né? Que se você pesquisar você vai ver. O método dele consiste em fazer divisões, né, na cabeça, né, fazer uma decomposição e identificar, né, essas medidas de proporção para ordenar onde cada parte da cabeça e do rosto devem ficar, né? Tudo dividido geometricamente aí, né? De uma maneira bem matemática mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns detalhes sobre isso. Quando você olha para um rosto, você vai perceber que existem alguns padrões, não é? E um desses padrões, a respeito das medidas da cabeça, é que o rosto se divide em 3 partes iguais. A primeira, ela vai da linha do cabelo, que é aqui em cima, né, até as sobrancelhas. Então, nessa linha aí, onde começa o cabelo até essa parte aí das sobrancelhas, é uma medida. Aí você vai pegar mais 3 medidas, mais 2 medidas dessas iguais para fazer 3, né? A segunda medida, ela vai das sobrancelhas até a base do nariz, que é justamente da onde terminou a outra medida, aí vai até a base do nariz, embaixo do nariz, né? E a terceira medida vai ser justamente da base do nariz à base do queixo. Então, basicamente você vê que essa parte do rosto, né, que vai dessa linha do cabelo até a ponta até a base do queixo, né, a ponta do queixo, ela vai se dividir em 3 partes iguais, tendo essa parte do meio, o lugar onde vai ficar o nariz, né? Continuando, o nariz e as sobrancelhas, elas ficam da mesma altura, né? Isso também pode variar, por exemplo, de acordo com o ângulo que você está, né? Se você estiver com a cabeça olhando para cima, você vai ver o nariz acima das orelhas. Se você estiver olhando para baixo, você vai ver o nariz abaixo da linha das orelhas. Mas se você está olhando de frente, né, uma visão frontal, o nariz e as orelhas eles ficam da mesma altura, né? Então, quando você vai desenhar, não adianta desenhar o nariz e as orelhas em altura diferente, se você está fazendo a versão frontal, né? Outras medidas. A distância entre um olho e o outro, né? Essa distância ela equivale ao tamanho de outro olho, né? Como você pode ver aí. Você viu que a distância entre os 2 olhos é exatamente o tamanho de um olho. Então essas são algumas das regras quando a gente vai desenhar, fazer o desenho da cabeça, né? Também é interessante notar que a distância entre um olho e o outro olho é também a largura do nariz, né? Então você pega aí dos cantinhos de dentro aí do olho, né? E vai fazendo a medida, vai ver que é exatamente a largura do nariz também. Então tem todos esses padrões aí nessas regras de medida. E pode ter algumas variações dependendo do rosto de cada pessoa, mas no geral eles vão apresentar esses padrões aí, né, de medidas. Outra medida interessante é que a distância entre as pupilas é o tamanho da boca,
que é isso, né? Você está vendo aqui as pupilas, que são essas bolas dos olhos, né? Então, exatamente no meio delas, né? Você vai ver que é a distância que vai até o canto da boca. Então, para você saber o tamanho da boca, você vai se basear nisso aí, né? Então, essas são algumas das medidas que são regras, né? Que você vai encontrar no rosto humano. Então, vamos aprender isso de uma maneira mais prática, né? Fazendo o exercício aqui, usando o método Loomis. Ok, então vamos aqui, né? Aprender na prática como faz esse método. Vamos tentar fazê-lo primeiro com uma cabeça frontal, né? De frente. A gente começa fazendo um círculo, tente fazê-lo o mais correto possível. E a gente faz como se fosse cortes na lateral, né? Vai ficar parecendo uma bola de beisebol, né? Mas é porque a gente tem esse formato aqui, né, na nossa cabeça. Aí a gente vai, né? E divide essas partes aí, né? O que seria aquelas divisões que eu mostrei no início lá na parte da teoria. A gente vai dividir ao meio e tem aquela parte lá de cima, né, que é a primeira parte, aí você vai arranjar uma terceira parte embaixo, que é até onde vai o queixo. E puxa daí, desse cantinho aí, né, que está aí delimitado. Pronto, você fez o corte aí, já não é mais uma bola mesmo, né, já está cortada. E puxa fazendo assim, né, o formato de um queixo. Aí lembrando que essa parte do meio é onde vai ficar os olhos, o nariz e as orelhas, né? É essa altura do meio aí. Dividir em três partes iguais, você vai traçar uma linha no centro, que é para saber exatamente o lugar onde você vai colocar o nariz, né? Aí você vai faz aí, né, o desenho do que seria o nariz, delimita aí, né, aquele negócio lá da distância entre os dois olhos ser a largura do nariz, né? Coloca essas sobrancelhas, a parte da ponta embaixo da linha, já a parte do arco acima da linha um pouco. Desenha os dois olhos dentro dessa linha, lembrando de manter a distância entre os dois olhos, não é aquela distância que é do tamanho de um olho. E é justamente essa largura do nariz, não é? Você vai saber por essa largura aí. Ok, fez aí as sobrancelhas. Aí puxa lá aquela distância lá da pupila, né, do olho, da bolinha do olho, para ser os cantos dos lábios, né? Faz um desenho simples aí de um lábio, como seria a boca. E já vai puxando dali daquele canto o pescoço. Essas linhas aí, elas vão ajudar você a descobrir onde será as orelhas e também o formato da musculatura do rosto, da estrutura óssea do rosto, né? Aquela linha ali vai delimitar onde é o cabelo, né? Se ele tivesse cabelo baixo já estaria pronto, mas você pode fazer um cabelo mais alto nele, não é? Tá aí, então tá pronto, né? Com pequenas diferenças você também consegue fazer o rosto feminino. É só seguir essa regra aí de dividir em três, não é a parte do rosto e aquelas marcações lá de distância entre cada parte. Então, esse aí é a visão do rosto de frente, né? Usando o método Loomis, o método do Andrew Loomis. Quando você vê isso aí, né, e faz essas divisões, fica mais fácil de fazer esse desenho, né? Então, perceba nessas distâncias aí, a altura do nariz e das orelhas e dos olhos é essa mesma medida, né? A distância entre
As duas pupilas vai dar o canto da boca e a distância entre um olho e o outro vai dar a largura do nariz. Né? Ok? Então está pronto. Vamos agora tentar fazer como se o rosto estivesse meio de perfil e meio de frente, né? Não totalmente de perfil, como se fosse numa angulação diferente. Então você começa a fazer no círculo, né? Começa a fazer no círculo. Aí você vai faz esse corte lateral, né? Que seria essa parte de lado da cabeça. Divide em 3, né? Faz aquele sistema. Aí, ó. Essa mesma distância você vai fazer 3 vezes aí no meio. Aí você encontrou o meio, né? Quando você encontrou o meio, você puxa lá, né? E vê até a angulação da cabeça. Divide lá, não é? Lembrando que é essa divisão aí. Aí você conta 1, 2 e 3. A terceira medida vai ser a do queixo, lembra? Ok, você traz aí para o meio, né? Que é a metade da lateral. E puxa isso aí para descobrir como será a questão do queixo. Já encontra o pescoço, né? E vê aí essa questão da divisão, né? Essa parte aí é onde vai ficar o nariz, né? Lembra da questão da estrutura óssea, né? Da testa, do osso da face, né? Ok, aí você já vai fazendo aí o formato. Já vai puxando aí, né? A questão da sobrancelha. Tem o nariz. Lembrando, é dentro desse formato aí. Já tá aí o olho. Eu esqueci de traçar aquela linha do meio, né? Que era para ter ficado mais ou menos aí, onde está passando o nariz. Mas dá para entender como é, né? Já. Lábios. É, já vai puxando aí o formato do cabelo. Não precisa detalhar muito não, certo? Já vai puxando aí, não é a questão do formato dos olhos, da estrutura e tudo. Você coloca em prática lá, não é aquele método lá de desenhar o olho. Aí o cabelo você desenha ele da maneira que você achar melhor. Existem vários tipos de cabelo, né? Você pode colocar o que você preferir aí. Contanto que siga o formato da cabeça. Bem aí, né? Nessas partezinha aí da cruzinha aí do corte lateral, você coloca a orelha, né? Você vê como as proporções se encaixam aí, né? Todas elas estão delimitadas, né, por uma medida padronizada, né, nos rostos humanos. Então isso aí é uma visão mais lateral, né?
meio de diagonal. Pronto, então está finalizado, né? Espero que tenham entendido. Façam o exercício aí nas suas casas, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.